Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um estudo que nós estamos fazendo a respeito da série do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse 10, um livrinho aberto. Esse estudo aqui ele vai ser mais curto, porque o tema do Apocalipse 10 é curto, tá bom? Mas o conteúdo nesse pouquinho vai trazer muita informação para a gente, certo? Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, esteja com meu amigo que está assistindo agora esse estudo e esteja comigo aqui, Pai, iluminando a nossa mente e a mente do meu amigo ou da minha amiga, né, para que eles venham entender plenamente a tua vontade. Que abra o discernimento deles. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço por tudo. Amém, Senhor. Então, nós vamos lá, né? Um livrinho aberto. Isso está escrito no Apocalipse 10. Nesse capítulo, nós vamos estudar sobre um livrinho na mão de um anjo. E João recebe a ordem de comer o livro. E esse livro era tão doce na boca e foi amargo no estômago. Por que foi amargo, né? O que representa essa visão? É o que a gente vai descobrir juntos hoje, tá bom? Então vamos então ler o Apocalipse 10. Abra lá no livro do Apocalipse 10, versículo 1. Já abriu? Então vamos lá? Diz assim: Eu vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só que interessante. João diz que ele viu um anjo forte descendo do céu, só que ele estava envolto em nuvens. Você lembra dessa experiência na Bíblia? Jesus é aquele que está sempre envolto em nuvens. Em Apocalipse 1:7 a gente leu que diz assim: Eis que vem com as nuvens. Então esse anjo forte que desce do céu, ao que tudo indica, é o próprio Jesus Cristo. Inclusive aqui no Apocalipse 10, versículo 1, disse que ele tinha um rosto como o sol. Ele tinha as pernas como colunas de fogo. Mas essa descrição já havia aparecido em Apocalipse 1, quando João tem a visão do Cristo ressurreto. Então esse anjo forte que desce do céu é o próprio Jesus Cristo. Ele tem um livrinho aberto em sua mão e ele pôs os pés direitos sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Você sabe o que significa isso? É a sua posição de autoridade. Então Cristo é aquele que tem autoridade sobre o céu, terra e mar. Ao pôr o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele demonstra sua autoridade sobre as nações. E ele tem em sua mão um livrinho aberto. Interessante, que livro é esse? Que livro é esse? É um livrinho que agora está aberto. Ele nem sempre esteve aberto. Aliás, ele estava fechado. E quando a gente fala em livrinho fechado na Bíblia, você logo se lembra de um livro, não é? Isso mesmo. Você lembra de um livro do livro do profeta Daniel. Foi o livro do profeta Daniel que estava fechado por um tempo. E em algum momento da história ele seria aberto. É o que a gente vai descobrir hoje. Então, esse anjo forte que desce do céu é o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e amado Rei. Apocalipse 10, versículo 8 continua. Abra lá agora, Apocalipse 10, versículo 8. No verso 8, olha só o que diz. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo, e eu comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, no meu ventre ficou amargo.
versículo 11, né? E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Que texto extraordinário, não é verdade? Certamente você ficou curioso para saber a que ele se refere. Esse livrinho é o livrinho de Daniel. É o livro de Daniel, que estava fechado, mas agora vai ser aberto. Cristo é aquele que vem para abrir o livro. Bom, esse anjo forte é o próprio Jesus Cristo. João já havia tido uma visão no Apocalipse 1, com esses mesmos indicadores. O rosto como o sol e pernas como o bronze. Então, o próprio Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Esse livrinho aberto na mão de Jesus é o livro de Daniel. Interessante que em Daniel 12:4, quando Daniel termina de escrever o livro, o anjo dá uma ordem para Daniel e diz assim: Daniel, sela o livro até o tempo do fim. Olha que interessante. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, de todos os 66 livros da Bíblia, o livro de Daniel foi o único livro que teve ordem para ser selado. Ou seja, ele não seria bem compreendido até que o tempo do fim chegasse. E é claro que essa compreensão do livro não tem a ver com suas histórias, mas tem a ver com a parte profética. Tá bom? Que o livro de Daniel ele tem a parte histórica e a parte profética, né? Porque quando a gente lê a história de Daniel sendo lançado na cova dos leões, não tem nenhum mistério ali que ficou oculto. A história é essa, ele foi fiel a Deus por causa de sua fidelidade. Foi lançado na cova dos leões. E Deus miraculosamente preservou sua vida. Você pega a história do capítulo 3, os amigos de Daniel sendo lançados na fornalha, e isso está revelado. A história é como aconteceu, certo? Os amigos não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Como resultado, foram parar na fornalha de fogo ardente. Mas Deus preservou os amigos de Daniel. Ou seja, as histórias estão claras. O que não ficou muito claro foi a parte profética, que envolvia questões de datas e tempos. E o anjo disse que isso tudo estaria velado, selado até o tempo do fim. Mas agora o próprio Cristo aparece com o livrinho aberto. Isso significa que esta cena do Apocalipse 10, ela é uma cena do tempo do fim. Veja em Daniel 12, versículo 4. Disse que o livro seria selado. Então vamos entender esse tempo. As palavras que se acham encerradas nos dias de Daniel não deveriam permanecer assim para sempre. Elas permaneceriam fechadas até o tempo do fim, até que se completasse o tempo específico. Bom, nós vamos entender agora quais as profecias que apontam na Bíblia para a chegada do tempo do fim. Vamos ver aqui primeiro para essa profecia, né? Como assim? Vamos começar por aqui. Quando começou? Começou no ano 538 e se estendeu até 1798. Entenderam? Quando? 538, no Edito de Tolerância de Milão, né? E terminou em 1798. Quando foi isso? Na prisão do Papa por Napoleão Bonaparte, certo? Então, esse período de tempo conhecido como os 1260 dias. Eles falam a respeito do domínio papal da Idade Média, que começou lá em fevereiro de 538, que nem eu já disse para vocês, quando você tem agora o Papa dominando a igreja através do religioso e Estado. Isso foi até 15 de fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, essa profecia dos 1260 dias, ou 1260 anos, como é profético, aponta para a prisão do Papa em 1798. Então, nessa data, o livro foi aberto. Entre aspas, né? Já a outra profecia de 1290, Daniel 12, diz: bem-aventurado o que espera a chegada até 1335 dias. Ou seja, passariam também 1290 anos, desde que foi posta a abominação desoladora.
Viajando de 508 a 1290 anos, você tem a chegada de 1798, porque 508 mais 1290 dá 1798. Ou seja, a data de 1798 ela é importantíssima no calendário profético, né? Porque ela inaugura o que nós chamamos o tempo do fim. Chegada do tempo do fim. O livro de Daniel seria então descelado, seria aberto. Como eu já disse para vocês, a imagem do anjo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra representa o surgimento de um movimento mundial com a pregação das verdades contidas no livro de Daniel. E para entender esse contexto do tempo do fim, nós temos que voltar no século XIX. Em 1798, você tem a prisão do Papa Pio VI. Em 1883, você tem a famosa chuva de estrelas na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Todos pensaram que o mundo estava perto do seu fim. Acontecimentos jamais vistos tiveram lugar. Um fazendeiro lá em Low Hampton, nos estados de Nova York, também se impressionou com os acontecimentos e gastou agora um bom tempo estudando a palavra de Deus para entender o que estava acontecendo. Seu nome era chamado de Guilherme Miller. Ele começou no ano de 1816. Ele então começou agora a estudar a Bíblia e em particular as profecias de Daniel e Apocalipse. Guilherme Miller era um membro da Igreja Batista e ele dedicou anos e anos ao estudo da palavra de Deus. Ele tinha como auxiliar uma concordância bíblica e ele não avançava para o próximo verso até haver entendido o que Deus estava falando na palavra. Ele perscrutou a palavra de Deus. Mas quando Miller chegou em Daniel 8,14, a coisa mudou de cena. Porque Miller não entendeu o que estava escrito em Daniel 8,14. E Daniel 8,14, ele me disse que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Miller não entendeu esse texto. E, de fato, ele dedicou 8 anos para compreender esse tema da purificação do santuário. Miller era um pesquisador da palavra de Deus, e especialmente o livro de Daniel. Então, lendo os comentários da versão inglesa da King James, ele descobriu que o ponto de partida para este período profético, tanto os 2.300 anos quanto das 70 semanas dadas ao povo judeu, era o 7º ano do reinado de Artaxerxes, ou seja, no ano 457 a.C. Ele entendeu através do estudo dos comentários da Bíblia de James King. Olha só. Assim, ele começou a fazer os cálculos proféticos. Miller entendeu que esta purificação do santuário seria a purificação da terra, como pensavam todos os teólogos dos seus dias. E a purificação da terra era por ele representada como sendo a volta de Jesus. Então Miller começou a pregar que por ocasião da purificação do santuário celestial, no fim dos 2.300 anos, de Daniel 8,14, Jesus voltará à terra. Aqui esta profecia que Miller estudou, né, das 2.300 tardes e manhã. Então, ele partiu do decreto de Artaxerxes no ano 457 e em Daniel ano 457 a.C., né? E em Daniel 9, versículo 25, ele diz assim, sabe e entende. Abra a tua palavra, Daniel 9, versículo 25. Abriu? Então vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. E 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Partindo do decreto de Artaxerxes, você viaja 7 semanas ou 49 anos e você chega no ano 408. O ano 408, porque que esse ano é importante para nós? Porque é o ano que terminam as reconstruções da cidade de Jerusalém. A partir daqui nós viajamos mais 62 semanas ou
434 anos. O que nos leva ao Messias, o ungido. Aí vem a pergunta: quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Isso mesmo, no batismo de Jesus. Isso quer dizer que em Daniel 9, 25, 26 e 27 marcavam a data do batismo de Jesus, que é um evento importante. Jesus se batizaria 69 semanas ou 483 anos depois do decreto de Artaxerxes. Exatamente no ano 27, que foi o 15º ano de Tibério César, né? Tibério César, Jesus, com cerca de 30 anos, foi até o Rio Jordão para ser batizado. Você lembra da cena, está escrito. Ele foi lá buscar o seu primo, que era João Batista. Eles não haviam se encontrado até esse momento. João relutou em batizar Jesus. Mas Cristo disse para João: João, tem que ser agora, para que se cumpra toda a justiça. Então João consentiu e João batizou Jesus. Mateus diz que quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, vindo sobre Jesus no ano 27, no final das 69 semanas de graça dadas ao povo judeu. Então Miller entendeu que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que apontava para a purificação do santuário, que pensava ele ser a volta de Cristo, tinha uma parte separada para o povo judeu. Aliás, foi isso que o anjo disse para Daniel. Daniel, né? As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinadas aqui é shatá, do hebraico. Significa cortadas, ou seja, 70 semanas ou 490 anos foram separados do período maior de 2.300 anos e destinados apenas ao povo judeu. Então, tanto as 70 semanas quanto as 2.300 anos, eles começam na mesma data, no ano 457 a.C., na data do decreto de Artaxerxes. E a história mostra que isso foi nessa data. Até aqui, Miller viajou então 69 semanas, no ano 27. Aí Miller foi agora para Daniel 9, 27. Diz assim: Ele quem? O Messias, Jesus, faria firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias. Mas quando se estuda a profecia, cada dia vale um ano, logo 7 anos. Então o Messias faria aliança com muitos por uma semana. Por uma semana? Porque já haviam se passado 69 semanas. Mas o anjo disse que 70 semanas seriam dadas para o povo de Daniel. Agora, quando Jesus se batiza, só falta uma semana a mais de graça, para que eles se arrependessem de seus pecados e aceitassem Jesus como Messias da profecia. Então Cristo se batiza e começa agora os últimos 7 anos de graça para a nação judaica. Então, se você vai do ano 27 e viaja mais 7 anos, você vai até o ano 34. Você tem o apedrejamento de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. O apedrejamento dele está lá em Atos 7. Então, quando Estevão é apedrejado, está terminando o tempo de graça dado à nação judaica, para que eles se arrependessem de seus pecados. Como não se arrependeram e mataram o Messias ainda, então a nação judaica foi rejeitada como povo de Deus. Do ano 34 para cá, não é mais nação judaica, o povo escolhido de Deus. Quem é agora? Todo aquele que aceita a Cristo como Salvador. E lá no apedrejamento de Estevão, já estava um homem chamado Saulo, que depois de sua conversão se chamou Paulo, que se tornou apóstolo dos gentios. Ou seja, na mesma cena onde termina a graça para a nação judaica, já estava o homem que vai levar o evangelho para além das fronteiras de Israel. Ou seja, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E hoje a igreja cristã é considerada o novo Israel.
Todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador pessoal é membro agora da família de Deus. Não mais uma nação escolhida como foi o Antigo Testamento. Você entende a importância de compreender essa profecia? Para os nossos dias? Foi assim que Miller chegou à conclusão de que esta profecia das 70 semanas apontava para o batismo de Cristo e, mais que isso, para a morte de Jesus. Daniel 9:27 diz que o Messias faria aliança com muitos por uma semana, do ano 27 ao ano 34. Mas na metade da semana, ou seja, no ano 31, faria cessar o sacrifício. Contínuo, né? Um sacrifício contínuo. E a oferta de manjares. Daniel 9:27 está dizendo isso. Como é que Jesus deu fim ao sistema de sacrifício do santuário do templo? Morrendo na cruz. Ele morreu na cruz. Ali cessou, porque ele morreu de uma vez por todas. Não precisa mais matar animais, nem oferta de manjares, a purificação de pecado, porque Jesus morreu de uma vez por todas, né? E Jesus vai morrer exatamente no meio da 70ª semana da graça, dada ao povo judeu, ou seja, no ano 31. Então, na Páscoa do ano 31, Jesus é crucificado. Ou seja, a data do batismo da morte de Cristo já estava marcada em Daniel 9, no meio da semana. E Jesus veio cumprir todos os detalhes da profecia. Mas Miller continuou estudando. E Miller agora compreendeu o seguinte, que até o ano 34 nós já viajamos 490 anos. Mas para que o santuário seja purificado, e na visão dele era a volta de Jesus, haveriam ainda de se passar 1810 anos, porque ele fez simplesmente uma conta. Qual foi a conta que ele fez? Ele pegou os 2.300 anos e subtraiu 490. E sobrou quanto? 1810. Certo? Para o santuário ser purificado. Então, se você está no ano 34 e conta mais 1810, você chega a que ano? 1844. A princípio, Miller pregava essa mensagem apenas onde era convidado, até que chegou em sua vida um homem chamado Joshua V. Himes. E esse Joshua era pastor de uma igreja em Boston. E quando ele ouviu Miller pregar, ele percebeu a novidade que Miller estava pregando. Ele compreendeu a mensagem de Miller e ele aceitou que Miller pregava. Joshua tornou-se o agente publicitário de Miller. E a partir daí começou a agendar pregações de Miller. E aí nasce o que nós chamamos de movimento millerita. Guilherme Miller viajou muitos estados pregando a respeito desta profecia. A mais longa profecia de tempo da Bíblia. E que, segundo ele, apontava para a volta de Jesus por volta de 1844. Interessante que Miller não foi o único a concluir que Jesus voltaria naquela ocasião. Quando vamos para a história, nós descobrimos que Samuel Lacunza também cria na volta de Jesus por aquele tempo. Nós temos também Gutierre Rojas, um jurista mexicano que também participou desse movimento. Inclusive foi um advogado junto ao Tribunal da Inquisição em 1835. Assim você tem várias pessoas como o missionário inglês Joseph Wolff, também pregando a volta de Jesus para essa ocasião, em 1843, de 1843 a 1844. Assim o movimento millerita se estendeu por diversos estados americanos. Crê-se que Miller fez mais de 800 sermões sobre a volta de Jesus e muitas comunidades aceitaram sua mensagem. Miller teve tanto êxito em sua pregação que acreditava-se que cerca de 100.000 pessoas estavam prontas para a volta de Jesus em 1844. Os estudos continuaram e quando chegou o ano do fim do mundo, como Miller havia marcado, por volta de março ou abril, Jesus não voltou. E houve ali um primeiro desapontamento. Mas passado alguns meses aconteceu uma nova reunião e lá apareceu um homem chamado Samuel Snow. E é ele quem vai fazer os cálculos mais aprofundados que Miller.
e vai chegar à conclusão de que Jesus teria que voltar não na primeira primavera, como Miller havia pregado, mas no outono, e que o dia da expiação do ano de 1844 aconteceria no dia 22 do mês de outubro. Então, esta nova mensagem apresentada por Samuel Snow trouxe na história aquilo que nós chamamos de movimento do sétimo mês, ou seja, será no 10º dia do sétimo mês que Jesus volta. Como assim? É porque nos cálculos de Samuel, ele concluiu que Jesus voltaria no dia 22 do mês de outubro do nosso calendário gregoriano, porque esse seria o dia da expiação no calendário judaico. Você entende agora? O livrinho Doce na Boca de João? Quando João comeu o livrinho, ele era doce na boca. E o que era esse doce na boca? É a mensagem de que Jesus está às portas. A esperança de que Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. Todo mundo feliz. As pessoas se prepararam para essa data, fizeram as pazes com os inimigos, acertaram tudo que precisavam ser acertado, porque Jesus estava voltando. Porém, no dia 22 de outubro chegou e Jesus não voltou. A amarga verdade veio à tona na manhã do dia 23 de outubro. O dia se passou e Jesus não voltou. Muitos regressaram para suas igrejas de origem. Outros procuravam encontrar respostas às questões da Bíblia. E nesse mesmo dia, 23 de outubro, um homem chamado Edson, ele tem um insight, como se diz assim. Ele teve um eureka, certo? E ele estava passando pelo meio de um milharal quando ele teve um eureka, né? Ele entendeu e ele compreendeu de que não era a volta de Jesus naquela data, mas a passagem dele do santo lugar para o santo do santo, lá no santuário celestial. Então eles compreenderam agora que Jesus tinha um ministério bifásico a desenvolver. Da sua ascensão no dia 22 de outubro de 1844, Jesus atuara como sacerdote. E a partir dessa data ele atuaria como sumo sacerdote. Desde da ressurreição, da ascensão dele, até 22 de outubro de 1844, ele era sacerdote. Aí depois de 22 de outubro, de 22 de outubro de 1844, ele começou a ser sumo sacerdote, certo? Que é o ministério bifásico de Jesus. E a partir desta data, ele atuaria como nosso sumo sacerdote. Ou seja, o juízo haveria de começar. E no final desse juízo é que Jesus voltaria. Então, doce na boca, tornou-se amargo no estômago. O grande desapontamento. Mas eles encontraram em Apocalipse 10:11 um recado do céu. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Profetizar o quê? Que a profecia das 2.300 tardes e manhã, ou 2.300 anos, apontavam de fato para o dia 22 de outubro, que era do calendário judaico, hebraico, né? Judaico lá, que era no dia 10 do mês Tishir, do mês 7º. E no calendário gregoriano era no dia 22 de outubro. Mas essa data não era a volta de Jesus, mas o início do ministério de Cristo além do segundo véu, ou seja, no Santo dos Santos como juiz. Então Cristo atuaria agora como nosso sumo sacerdote. E a partir dessa data nós estamos vivendo agora o dia do juízo. E quando termina esse juízo é que Jesus voltará à terra em glória e majestade. Sim, meus queridos, os mileritas passaram por uma grande decepção. Mas eles entenderam que Deus havia permitido que tudo isso acontecesse para que o movimento mundial se levantasse. Hoje estamos vivendo o grande dia profético da expiação. E quando Jesus encerrar esta obra de mediação e juízo, ele voltará para dar a recompensa a cada um de nós. A pergunta que fica é:
Você está se preparando para esse dia? Você está se preparando para a volta do nosso Senhor e amado Jesus Cristo? Porque dessa vez não haverá um novo desapontamento. Ele vai voltar. Sim, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, a nota tônica do Apocalipse é que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. As perguntas que fica é: naquele glorioso dia você abrirá os seus braços para recebê-lo? Ou você fugirá da presença dele? São as decisões que nós tomamos hoje é que vai definir aonde nós passaremos a eternidade. Pense nisso. Que Deus ilumine a sua mente, ilumine a sua vida e te ajude a compreender que essa profecia é essencial para nós entendermos qual é a verdade que temos que pregar e de que lado você tem que estar. Eu oro por você para que você aceite a Cristo e aceite essas verdades e que Deus ilumine a sua vida. Então, finalizando o sermão, eu peço que você tome sua posição e procure estudar mais a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por ter nos orientado na tua palavra. Esteja com o amigo que está comigo agora assistindo e estudando a tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter ficado comigo até esse momento, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te iluminando e te ajudando a entender toda a palavra de Deus e o Apocalipse e o livro de Daniel, certo? Nós vamos ter um próximo estudo que a gente vai fazer, tá bom? E eu conto com você estudando a palavra de Deus. Obrigado. E não se esqueça, João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tchau. Fica com Deus, tá bom? Tchau.